Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. As doenças cardiovasculares, como infartos e acidentes vasculares cerebrais, continuam sendo a primeira causa de morte no mundo, com 17 milhões de mortos, segundo a lista das 10 principais causas de mortalidade publicada pela Organização Mundial da Saúde. No Vida e Saúde dessa semana, você vai conhecer quais são as principais causas dessas doenças e como elas podem ser prevenidas. E para quem curtiu a Copa do Mundo, muitos jogos colocaram o coração à prova. Em Minas Gerais, um torcedor morreu na partida entre Brasil e Colômbia, no Mineirão. Então, o que fazer em situações de fortes emoções? E quando seu coração está batendo num compasso mais acelerado do que o normal? A arritmia cardíaca tem várias causas. Conheça os sintomas, complicações e como é feito o tratamento. Não saia daí. O Vida e Saúde está só começando. As doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% de todas as mortes registradas no país em um ano. Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram, principalmente de infarto e acidente vascular cerebral. Para entender melhor por que isso acontece, nós recebemos aqui no nosso estúdio o clínico geral e cardiologista, Dr. Leônidas Procópio. Seja bem-vindo, Dr. Leônidas. Obrigado por ter essa oportunidade de falar para o nosso público. Hoje, falar sobre as doenças cardiovasculares é uma preocupação hoje já em saúde pública. As doenças cardiovasculares que tanto matam, como a segunda maior causa hoje de morte, a gente tem sempre uma preocupação de trazer à população esclarecimentos que realmente venham a evitar e abaixar essa cifra tão exuberante que a gente tem. É verdade, então, doutor. O infarto e o AVC ainda matam muito. Por que isso acontece? Não tem como evitar? Nesse mundo onde a alimentação, as pessoas não se preocupam, as pessoas hoje ainda têm muitos fast food, isso tem prejudicado, inclusive, os jovens, né, que cedo pode chegar a uma cifra de morte súbita. Então é importante que a gente, nesse trajeto, dentro das doenças cardiovasculares do coração e do cérebro, ela é associada a vários fatores para se chegar a essa cifra tão alta. Que fatores são esses? É a dislipidemia, é a diabetes, é a hipertensão, é o estresse que hoje nos aflige tanto. Então é uma somatória de fatores que realmente vem colocar as doenças cardiovasculares na ponta desse iceberg. Pois é, doutor Leônidas, o Brasil é um dos países onde há o maior registro, né, de mortes por acidente vascular cerebral e infarto. Os homens são maioria dentro dessa estatística, não é? Por que isso acontece? As mulheres se cuidam mais ou os homens realmente são mais predispostos a serem acometidos por essas doenças? Se a gente acompanhar a epidemiologia, a gente vai ver que os homens são pessoas que tiveram ou estão tendo mais o tabagismo, né, que é um dos fortes fatores que tem levado os homens a ter uma frequência maior de acidente por infarto e até mesmo AVC. Então, o homem já está se conscientizando de que o tabagismo, querer ser o homem para beber, para fumar e usar uma dieta do jeito dele. Então isso levou, mas está se mudando. Isso se levou a uma preocupação para mudar esse cenário. O homem nunca teve a grande preocupação em se cuidar. Então isso é importante, essa mudança de consciência para evitar esses acidentes vasculares e cerebrais. É isso que eu sempre digo. A doença cardiovascular, o infarto,
que a gente tem hoje, até em pessoas mais jovens, ela começa cedo, exatamente pelos hábitos que não desejáveis para que as pessoas evitem a doença em si. Então isso é fundamental, hoje a gente trabalhar essa prevenção. Que é, no caso, a pessoa adotar um estilo de vida saudável, né, doutor? Eu queria que o senhor pudesse até dar aí algumas dicas de que itens, né, nós devemos ter assim, uma atenção redobrada na nossa saúde para nos preservarmos, né, e evitar uma doença como essa, que pode pegar qualquer um de surpresa, né? Eu falo para as pessoas que prevenir ainda é o melhor caminho. Então, se a gente busca evitar os fatores de risco, da alimentação, fazer uma caminhada para que você não vá para o sedentarismo, que você evite os conflitos emocionais. Então, isso e vários outros fatores como hipertensão, tratar bem, a diabetes, é fundamental que você esteja com a consciência de que vai ter uma vida saudável, quem evitar, fizer uma prevenção e se afastar dos fatores que realmente são precipitantes, além do que, como eu tinha falado, o fator genético, isso pesa tanto, né? Quando você diz que colocou bem, são 2 homens, né? Até uma incidência maior os homens em relação às mulheres, isso reflete muito essa preocupação da mulher hoje com a prevenção. Só que a mulher hoje também está entrando, fumando mais, né, essa liberdade de bebida, e com esses fatores, talvez ela vá chegar realmente a ter mais fatores de risco e ter mais a doença cardiovascular do que o próprio homem. E como é que acontece o infarto, doutor? É algo que realmente pega o paciente de surpresa, ou antes dele acontecer de fato, ele dá sinais, né, para que o corpo sente, de forma que, de repente, procurando um médico, pudesse ser evitado? Bom, o infarto, quando a gente tem um vaso sanguíneo e que tem uma corrente de sangue, e lá essa placa de gordura que vai sendo criada ao longo dos anos, ela se desprende, ou ela abre uma fissura, e naquele momento forma um trombo. E aí a gente vai colocar, forma um trombo com infarto que obstrói e o outro que parcialmente obstruído. Então esses pacientes que subitamente têm um infarto, e realmente o infarto, é no momento em que essa placa se racha, o que a gente chama, abre uma fissura, e que expõe os fatores do sangue junto com essa placa que liberou a exposição do colesterol, que está fixado na placa. Isso a qualquer momento pode gerar, né, uma obstrução. O que vale salientar é o seguinte: quando a pessoa tem hoje uma obstrução de 80%, 90% num vaso, e outro que tem 30%, 40%, 50%, 60% de obstrução, a turma pode até pensar que essa placa que está se formando, que só tem 40%, que ela ainda vai progredir nos próximos anos para uma placa que vai gerar um trombo. Essa placa mais jovem, ela é mais friável, então ela é mais desprendida. Então isso pode fornecer o trombo de imediato. Então a gente tem preocupação às vezes, quando a obstrução existe, a gente já cuida daquelas que são mais graves, mas que essas placas, elas já estão solidificadas, elas só vão dar muito sintoma, né? Por isso que o infarto, ele não acontece por acaso. Uma pessoa que tem um infarto, ele vem progressivamente, nos últimos 6 meses, tendo uma coisa que a gente chama de angina de peito. A angina é um aviso. É uma dor? É uma dor no peito, né? Que vem antecedendo. Quando você faz umas perguntinhas, você sente dor quando corre, quando anda. Então o infarto, ele não é uma doença súbita. Tem sempre uma história por trás disso. Tem sempre uma avaliação dos fatores de risco. Se você é diabético, hipertenso, você tem que somar para que a gente veja que o infarto que surgiu sempre teve algum prenúncio que a pessoa não percebeu.
Por isso que é importante ser avaliado pelo profissional, que ele vai fazer as perguntas básicas e te dizer, fazer exames específicos para te dizer assim, olha, o risco quando você está sem ter essa prevenção, vai ser realmente assim, subitamente, você teve um infarto, mas na realidade já vem há muito tempo que a pessoa não preveniu. E o que a pessoa sente no momento que está sofrendo um infarto, doutor? Qual é o sinal que o corpo dá? E assim, aquele sinal de alerta de que é hora de ir buscar um hospital, uma unidade de saúde? O coração é um órgão que pode dar sintoma, né, em vários locais. Eu posso ter só a dor no peito, aquela dor no peito que se irradia para o braço, né? Mas o infarto, principalmente nas pessoas mais jovens, ele é bastante florido. Ele vem com a dor, que normalmente é opressiva, né? Ela vem com a náusea, com aquela suadeira fria. Então, esse tripé, náusea, com sudorese fria e essa dor, que às vezes vai para as costas, às vezes vai para o braço. Então, isso é importante que nesse momento você já procure uma emergência, porque provavelmente, se vier com essa característica, já está acontecendo uma obstrução nas coronárias. Vale ressaltar o seguinte, na hora do infarto, né, que tem todo esse florido, só que muitas vezes o coração se apresenta de uma forma diferenciada. Às vezes você começa a ter, meses antes, uma palpitação. Às vezes você tem, quando anda, tem uma dor nas panturrilhas. Então, às vezes você tem uma cefaleia intensa ou teve sensação de desmaio. A população tem que saber, nesse momento, que o que é importante não é só dor no peito. Às vezes você observa que você caminha, sente uma dor nas panturrilhas ou peso nas panturrilhas, cansa com facilidade. Tudo isso pode ser um prenúncio de que tenha alguma artéria semi-ocluída, né? Então isso é fundamental ficar alerta. Perfeito. E o AVC? Qual é o sinal que no momento que o paciente vai sofrer um AVC, quais os sinais que o corpo emite? Hoje nós estamos falando de doenças cardiovasculares. E ao falar de doenças cardiovasculares, a gente vê o cérebro como uma circulação, o coração como uma bomba. Então, o nosso corpo, ele é uma tubulação em conjunto com o coração e em conjunto com o cérebro. O infarto é uma obstrução pelo trombo. O AVC é uma obstrução pelo trombo, que ele pode chamar um trombo branco, que é quando formado mais pela adesão de plaquetas, né? Ou então por hemácia, fatores de coagulação, junto formando um trombo vermelho. Esse trombo, ele se forma tanto nas veias do coração, eu chamo infarto. E se for no cérebro, eu vou chamar AVC. Então, é só a questão do acidente vascular cerebral, o local, a localização, mas o vaso, a trombose periférica, é a mesma coisa do AVC, do infarto. Quando obstrói uma artéria da perna, o mecanismo é o mesmo, né? Há uma junção dos fatores de risco, e esses fatores, naquele momento que fecha, vai haver liberação de uma resposta inflamatória e formar realmente o trombo e o infarto. Trombose venosa periférica, AVC quando é no cérebro, e infarto quando for nas coronárias. Então, essa circulação que percorre esse emaranhado de vasos, eles realmente só vai depender da localização, mas o processo de formação do infarto, do AVC, da trombose periférica, é o mesmo. Mas e os sintomas, quando a pessoa vai ter um AVC, são semelhantes a de quando o paciente está entrando porque o AVC, ele está muito relacionado à mudança mais de pressão, né? Então, muitas vezes são pacientes que tiveram pressões muito altas, e aí termina fazendo um AVC hemorrágico. Certo. E tem o AVC isquêmico, que vai se processando essa obstrução pelos fatores de risco, né? Então, ele vai surgir alguns sintomas. Às vezes é uma sensação de desmaio, que a gente chama de síncope. Às vezes são cefaleias, né? Intensas, que as pessoas não acham que já está acostumada a ter, mas às vezes ela vem de uma forma diferente. Às vezes vem logo, quando, por exemplo, no AVC,
Quando a gente não fica com o lado paralisado, Sim. que a gente chama de banda morta, não está surgindo AVC. Às vezes o AVC é só uma sensação de mal-estar, mas o AVC, quando ele é mais na periferia do cérebro, ele vai ser um AVC que vem com perda da motricidade. Então, nesse momento da perda da motricidade, aí a gente diz que realmente foi o AVC, que é o carro-chefe de dizer, o leigo olhar e dizer, acho que você está com a trombose, acho que você está com AVC. Então, essa mudança na motricidade simétrica que nós temos e que de repente passa a ter de um só lado, unilateral, nesse momento é urgente que hoje, do mesmo jeito do infarto, a gente tem que ter um tempo porta-agulha, que a gente chama, que é o momento de colocar na mesa para fazer um procedimento. E conseguir salvar esse paciente. Né? Hoje aqui no Hospital Geral, existe a neurologia, onde eles trabalham que a gente leve o paciente antes de 3 horas, para naquele momento fazer, né, a terapia anticoagulante. Dá um resultado positivo, hoje, né, doutor? É um aviso importante para todos. Então, os AVCs, imediatamente, quando eles são avaliados, né, dentro da UPA, ou até mesmo em casa, quando você vê que o paciente já perdeu a motricidade de algum lado, imediatamente para o Hospital Geral, porque isso vai fazer com que tanto anticoagulante, né, para desfazer esse trombo, mas primeiro para dar o diagnóstico realmente. Ok. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, mas no próximo bloco a gente volta falando sobre as emoções. Quando elas são fortes, será que elas causam surpresas ao nosso coração? É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E para quem curtiu a Copa do Mundo, muitos jogos colocaram o coração à prova, não é verdade? Em Minas Gerais, houve um torcedor que morreu na partida entre Brasil e Colômbia, no Mineirão. Aqui em Fortaleza, tem gente que prefere não assistir nada para não comprometer o coração. Nervos à flor da pele, ansiedade, coração a mil. A cada jogada perigosa do adversário, a atenção foi geral. Principalmente em jogos decisivos, como as partidas eliminatórias da Copa do Mundo, que mexeram muito com as emoções dos milhões de torcedores em todo o planeta. Durante o momento de estresse, de tensão, de ansiedade, o organismo libera substâncias, libera hormônios, como por exemplo as catecolaminas, a noradrenalina, o cortisol, que têm influência direta sobre o aparelho cardiovascular, especificamente sobre o coração, podendo levar a um aumento da frequência cardíaca, ou seja, o coração bate mais vezes por minuto, podendo levar a crises de pressão, às arritmias e eventualmente levar ao infarto do miocárdio, ao ataque cardíaco, sobretudo nos pacientes que já têm fatores de risco, que já são propensos, o grupo propenso a ter doença cardiovascular. Mas o futebol não causa somente alegrias. O carioca Jairo de Oliveira, de 69 anos, não resistiu às emoções da partida suada da seleção brasileira contra o Chile e morreu por infarto depois de passar mal no estádio do Mineirão. Seu Antônio está internado no Hospital do Coração de Messejana há mais de um mês, por causa de um sopro no coração. Quando ele chegou aqui, a Copa do Mundo ainda não tinha começado. Para não ter mais problemas, a paixão pelo futebol teve que ficar um pouco de lado. Não assisto, né? Eu fico nervoso, aí prefiro ficar assistindo só no rádio mesmo. Né? Aqui no hospital, os pacientes acompanharam os jogos em salas como esta, espalhadas pela unidade. Mas seu Antônio preferiu ficar sozinho e não acompanhar as partidas. Ele fica tenso, né? Porque nem ele fica assim, sentado no banco com os olhos bem regalados assim, parece, às vezes eu tenho até medo, né? De chegar e quando aí eu vou lá na televisão, assisto um pouquinho e venho aqui, aí chamo ele para ir, ele não vai de jeito nenhum, não prefiro. E às vezes eu chego aqui, ele nem tá ouvindo o jogo, ele tá ouvindo música. Aí no intervalo, quando dá um gol, né? Aí que o rádio pega e fala que, né, que deu um gol, aí que ele assiste, mas ele não fica assistindo o jogo direto também, não.
Alguns sintomas dos problemas do coração não são tão intensos. Uma situação de muito estresse, como por exemplo a decisão de uma partida de futebol, pode evidenciar problemas cardíacos que estão escondidos. Para que nada disso aconteça, é preciso tomar alguns cuidados. O importante é, se você está com o seu coração em dia, colesterol controlado, pressão, hipertensão controlada, se você está com o seu diabetes controlado, se você não está fazendo excesso alimentar ou de bebida alcoólica, se você está com o coração em dia, certamente você vai poder passar por esses momentos sem maiores problemas, sem maiores transtornos. Pois é, doutor Leônidas, mas aí como é que faz? Às vezes a pessoa que aparentemente não tem nada, nunca sentiu nada, nenhum sintoma que possa, assim, dizer para esse paciente que ele tem um risco, né, de problema cardíaco, se submete a uma emoção forte. A gente pega o exemplo da Copa do Mundo, que é recente, né, mas pode ser qualquer outra circunstância da vida, e de repente toma um susto, né, e tem um ataque cardíaco, uma arritmia, desponta ali, surge, evidencia o problema, né? O que fazer? Tem como evitar isso? Olha, para se ter uma morte súbita, ou ter um infarto, tem que haver uma certa doença estrutural no coração. Então, se um coração sadio, ele corre, ele vivencia as emoções sem nenhum problema. Isso é normal, ter uma emoção, de repente o coração acelera e ele depois volta ao normal e se acalma e tudo passa. Mas o que a gente vê são pessoas que não foi diagnosticada, que ela tinha uma patologia estrutural. Por exemplo, a cardiopatia hipertrófica. Você tem uma vida normal, nunca sentiu nada, e de repente essa doença ela é familiar. Então de repente você faz uma arritmia chamada TV ou fibrilação ventricular e morre. Às vezes tá super bem assistindo a televisão, e aí tem essa emoção, e foi só um fator desencadeante. Mas ele tem prenúncio de que a pessoa tem doença. O que não foi ainda foi diagnosticado. Às vezes um jogador que cai morto é outro exemplo. Aquela pessoa, se for bem aprofundado no estudo, ele tem um problema. Uhum. Então, um coração saudável, ele pode ir para qualquer emoção. Agora, como a gente vê, hoje o nosso sistema ainda é muito falho. As nossas investigações, a grande massa da população ainda não tem a prevenção verdadeiramente ideal. Porque seria, hoje, se a gente for atrás de ver quem fez um eletro aos 40 anos, você vai dizer, rapaz, será que ninguém fez? Pouca gente fez. Né? Alguém que foi para o cardiologista, é uma gama de pessoas. Eu vejo nas emergências, eu trabalho na Messejana há 17 anos na sala de parada, onde eu vejo as pessoas chegarem em parada, 4, 5 paradas por noite. E a gente vai atrás das causas disso aí, e vai olhar, a pessoa não fez nenhum eletro, às vezes não se cuidou, então a grande maioria. Então existe essa falha no sistema. Então, doutor, e qual seria o ideal? Assim, a pessoa tem que procurar um cardiologista a partir de qual idade, com que frequência, para se prevenir, não é? De repente, chegar ao diagnóstico precocemente de doenças que estão ali silenciosamente, não é? As pessoas que infartam com 21 anos, 26 anos, 30 anos, 37, 40 anos, essas pessoas têm um fator. Às vezes são drogas, às vezes existe algumas patologias que a gente pode até falar, que também dá essa questão do infarto. É uma síndrome de Takotsubo, que você tem uma emoção forte e ele tem um espasmo. Mas isso é uma entidade que algumas pessoas podem ter. Então, isso aí é uma síndrome, ainda não se determinou sua causa. Por que você pode ter uma emoção muito forte e de repente há um espasmo e fechar a coronária e formar, e depois quando você faz o cateterismo, as coronárias estavam normais. Como é que ele infartou e as coronárias estavam perfundidas? Então, por isso que dá uma síndrome, porque não se identificou isso. Então, é fundamental que as pessoas aos 40 anos tenham realmente feito colesterol, diabetes, triglicerídeo, vista a pressão, o tabagismo, o sedentarismo. Então, isso tem que ser avaliado periodicamente. Periodicamente pelo profissional. De quanto em quanto tempo? Olha, se você faz uma revisão hoje e você é jovem, antes dos 60 anos,
Dos 40 aos 60 é onde se processa o maior cuidado, onde as doenças realmente incidem hoje. Mas nesse período a gente tem que chamar pelo menos a cada 4 meses. Quem está de 40 a 60 anos, que fez a sua revisão, de 4 a 6 meses é o ideal. Agora, se você já tem obesidade, tem fatores de risco, isso de 4 em 4 meses, para ter uma revisão, se ele for de alguma forma sintomático. Existe uma listinha, doutor, que o senhor pudesse dar aí para os nossos telespectadores de alguns itens que são indispensáveis para cuidar do coração e se proteger das doenças cardiovasculares? Que atitudes devemos trazer para o nosso dia a dia, né? Que lista o senhor daria aí para o nosso telespectador, para ele se proteger? Olha, para se ter um coração saudável, primeiro, a caminhada. Não, o exercício físico de qualquer forma. Eu sempre digo, uma porta velha, se ela não abrir, ela vai enferrujar, ela vai ter problema. Do mesmo jeito é um coração, se você vai para o sedentarismo. Então, sedentarismo, alimentação é fundamental. Essa questão da hipertensão bem controlada, da diabetes, da história familiar também é muito importante saber e já antecipar um pouco essa prevenção. Então, tudo isso globalizado é o que faz realmente a gente prevenir e evitar os acidentes cardiovasculares. E sem contar com o estresse, né, doutor? Evitar situações estressantes, de repente aprender a controlar melhor as emoções diante de situações adversas, olha, né? Dos fatores que são mudáveis, por exemplo, a obesidade você muda, né? O estresse você muda, não muda a idade, não muda a pressão, você controla. Então, existem alguns fatores que são facilmente mais controláveis, que é o caso do sedentarismo, do tabagismo, né? E do estresse. Então isso é fundamental. Então tudo que estiver ao nosso alcance, vamos adotar, né? Vamos adotar, o que se pode mudar, vamos mudar. Beleza, muito obrigada, doutor Leônidas, pela participação aqui com a gente, tá? Até uma próxima oportunidade. Eu só queria agradecer a todos. Muito bem, obrigado. Eu que agradeço. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as arritmias cardíacas. O Vida e Saúde volta já. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. A arritmia cardíaca tem várias causas. Conheça agora um pouco dos sintomas, complicações possíveis e como é feito o tratamento. O coração humano pulsa de forma constante e igual de 60 a 100 vezes por minuto. Os outros órgãos do corpo dependem do seu bom funcionamento. A alteração nessa frequência e na quantidade de batimentos é conhecida como arritmia cardíaca. Existem 2 tipos da disfunção. A taquicardia, que é quando o coração começa a bater mais rápido do que o normal. Já quando essa frequência é mais lenta, é conhecida como bradicardia. Quando o coração ele bate acima de 100, é considerado uma taquicardia. Quando ele bate abaixo de 50, é considerado uma bradicardia. São várias as causas da disfunção. A taquicardia, que a gente considera como doença, é aquela em que o coração dispara de uma forma sem ter uma causa para aquilo, sem ter uma emoção, sem estar ligado com um esforço físico, sem estar relacionado com nada. Normalmente as arritmias elas são causadas por inúmeras coisas: hipertensão arterial, diabetes, doença coronariana, pessoas que têm problemas de infarto, problema de miocardiopatia dilatada, que é o coração crescido. Tudo isso favorece o aparecimento das arritmias cardíacas. E atualmente a gente tem visto bastante que é as arritmias provenientes de origens genéticas, que é em pessoas que têm um coração estruturalmente normal. A taquicardia e a braquicardia têm sintomas muito parecidos, como palpitações, dores no peito, dificuldade para respirar, tonturas e desmaios. A forma que a gente tem de dar um diagnóstico de um ou do outro é através do exame clínico e dos exames complementares, como o eletrocardiograma já dá esse diagnóstico para a gente. Carlos Alberto e Dona Niomísia têm arritmia. Os dois estão sendo acompanhados pelos médicos do Hospital do Coração de Messejana. Mesmo problema, mas tratamentos diferentes. Passei pelo procedimento de cardioversão elétrica. No primeiro instante deu tudo certo, mas depois, 15 dias depois, mais ou menos,
reverteu de novo, voltou a ficar acelerado de novo. Aí continua, a dosagem de medicamento foi aumentada para ver se voltava ao normal e tudo, e não deu certo. Aí fiz uma cardioversão elétrica, a base de choque. Aí até me encaminhar para fazer esse procedimento da ablação. Como uma opção terapêutica de uma forma definitiva, a gente aplicou para ele, fez uma ablação por catéter. É um tratamento que a gente faz de uma forma percutânea, ou seja, com uma punção pela veia da perna, colocando um catéter até o coração, identifica e faz aquela cauterização. E graças a Deus deu tudo certo. E estamos aí, na expectativa de que nunca mais essa arritmia volte, né? Dona Nilmísia tem 80 anos. Depois de passar mal em casa por causa da taquicardia, a aposentada chegou desmaiada aqui no hospital. É o coração fraco, né? Sem força, aí eu espero que vai. Agora eu vou criar mais vida, viver mais uns tempinhos. O caso da aposentada já é mais grave. Ela permanece em observação no hospital de Messejana até passar por um procedimento cirúrgico para amenizar o problema. O coraçãozinho dela é um coração crescido, um coração cansado para trabalhar, e ela apresentou uma arritmia ventricular, né, que é uma arritmia mais grave, que é um ataque cardíaco com frequência cardíaca muito alta, que gerou episódio de parada cardíaca nessa paciente. E o tratamento para essa paciente, já que ela é refratária ao tratamento medicamentoso também, é a colocação desse cardioversor desfibrilador implantável. É um aparelho que tem a capacidade de dar um choque nela para reverter essa arritmia de uma forma imediata. Bom, como vimos na reportagem, as arritmias são alterações do ritmo ou da frequência cardíaca. O valor normal da frequência cardíaca é em torno de 50 a 100 batimentos por minuto, sendo que valores abaixo ou acima desse patamar podem ser sinônimos de complicações cardíacas. No entanto, é necessário ressaltar que pequenas alterações nesses intervalos podem ser consideradas normais. Para entender melhor as arritmias, eu converso com a cardiologista, a doutora Maria Tereza Sá Leitão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela participação aqui com a gente. Então, quais são os principais tipos de arritmia? A gente pode dividir o coração praticamente no compartimento superior e compartimento inferior, né? Então, o compartimento superior, que são os átrios, e o inferior, que são os ventrículos. E o que predomina é aquele que recebe o sangue em maior pressão, que é o lado esquerdo do coração. Geralmente as arritmias são desenvolvidas a partir de sobrecargas que o coração recebe. Então você pode ter arritmias supraventriculares, pode ter arritmias infraventriculares, do próprio ventrículo. E você vai perguntar assim, e pode ser gerado também ao nível das veias pulmonares, né, do lado também o coração recebe o sangue. Então a gente pergunta assim, quais são os tipos de arritmias? Então existem bradicardias e existem taquicardias. Como você falou, vai depender do nível da frequência cardíaca. Então abaixo de 50 ou 60, dependendo do caso em si, você pode classificar o paciente como bradicárdico. É acima de 90, 80, se for em repouso, 80 já é considerado taquicardia. 75 já é considerado taquicardia. Vai depender de caso em si. Você não pode generalizar abaixo de 50, acima de 100. Certo. E aí, qual é o exame, doutora? Primeiro, qual é o sintoma que leva o paciente a procurar o médico, né? Certo. O mais importante é você fazer a história clínica do doente, né? Certo. Porque muitas vezes a gente vê o paciente chega na emergência messejana dizendo que teve uma convulsão. Na verdade, ele está com... Não há uma sintonia entre a parte de cima e a de baixo do coração. Ele está com bloqueio AV total, o paciente não coordena o estímulo elétrico, na verdade é um estímulo elétrico, o coração não bate coordenado, o paciente faz uma pausa longa, falta o suprimento sanguíneo para o cérebro, aí o que acontece? O paciente desenvolve um quadro chamado de Stokes-Adams, que é uma crise convulsiva secundária, semelhante a uma crise convulsiva secundária a isso. Então, o paciente pode ter tontura se for uma bradicardia, certo? Porque o suprimento sanguíneo para o cérebro não está adequado. Diminui, não é? Já que o batimento ele pode ter palpitações quando é uma taquicardia. Aí ele pode ter as duas associadas, que é uma síndrome bradicardia e taquicardia. Então, quando você vai analisar qual é o exame basal, que tria
é o eletrocardiograma, né? Você faz o eletrocardiograma do paciente. Um exame simples, né? E que vai dar já um panorama. E logicamente, como eu lhes falei, a história, o exame físico são soberanos, né? Quando você vai auscultar, você vê se tem alguma patologia. E quando assim, as arritmias, elas são sempre preocupantes, colocam em risco a vida desse paciente? Ou a partir de qual momento ela passa a ser um fator preocupante? A arritmia, ela só é preocupante quando ela interfere com o suprimento sanguíneo para os órgãos vitais, né? No caso, o próprio coração, cérebro, os rins. Então, em que situação? Por exemplo, eu estou com uma bradicardia, uma frequência muito baixa, então o sangue não está sendo suprido adequadamente para os meus órgãos, somente para o cérebro. Aí eu vou ter o quê? Tonturas, posso ter síncope, né? Desmaio. Se eu estou com uma frequência cardíaca muito alta, o que é que vai acontecer? O mesmo problema. O tempo de enchimento do coração, pela frequência elevada, ele não é adequado. Aí o que é que vai acontecer? A pessoa vai ter também sintomas de tonturas, pode ter dor no peito. E você pode ter umas arritmias leves. Todos nós temos extracístolos, que são batimentos alterados. Todos nós, no momento de emoção, podemos ter taquicardia e devemos ter, a não ser que nós estejamos fazendo uso de medicamentos que impedem que isso ocorra, como os beta-bloqueadores, né? Perfeitamente. Mas aí, quando o paciente sente isso a primeira vez, doutora, qual é o sinal de alerta, assim? Olha, é o momento, eu preciso procurar um cardiologista, preciso me cuidar. Tem como prevenir a frequência da arritmia para que ela aconteça no paciente? Como é que é o alerta? O sinal de alerta é quando você sente os sintomas com muita frequência. Você, associado a esses sintomas, você tem ou taquicardia, ou você nota assim, que você anda adinâmico, que pode ser um dos sintomas de frequência cardíaca baixa. É uma lentidão, né? Tudo fica mais lento. Pode ter lipotímia, que é uma tontura mais forte, né? Pode ter uma síncope em casa. Que existe também a síncope vasovagal, que é que é causado pela estimulação do nervo vago, que é um reflexo, que você pode tratar só com líquidos, né? Você tem que investigar, que é chamado um tilt test, que você faz de inclinação, numa prancha, certo? Então, você como paciente, você não tem como saber se aquilo realmente é importante ou não. Então, qualquer sintoma que você apresentar diferente, tonturas, palpitações, você tem que procurar o cardiologista. Certo. É como o colega falou, as pessoas se preocupam muito em fazer prevenção do câncer, mas o que mata mais são as doenças cardiovasculares. É verdade, doutora. Aí o nosso alerta, né, para os pacientes, para as pessoas ficarem atentas, né? E aí a arritmia, ela é controlável? Assim, a partir do momento que ela é identificada, diagnosticada aquele paciente, ele tem como se submeter a um tratamento e não ficar tendo as palpitações ou a bradicardia? Isso, existem várias formas de tratamento. Se você tem uma miocardiopatia dilatada, tem um coração grande, você vai tratar essa doença, né, com os medicamentos específicos e você pode melhorar. Se não regride, ou então a arritmia é muito grave, você pode fazer uma ablação, né, coloca um catéter através da artéria, vai até o coração, através da veia, né, femoral, atravessa a veia cava, vai até o coração, e você tenta fazer essa ablação, que é você queimar, entre aspas, aquela zona que está desenvolvendo aquela arritmia. Certo, entendi. Outra coisa que ele falou também, o Evilásio, né, Tom Evilásio, sobre o cardioversor desfibrilador. Sim. Que existe também. Quando você tem uma arritmia grave que não responde medicamentos, é que ele funciona como um marca-passo, que é colocado no coração através de um acesso venoso. E na hora da arritmia, ele desencadeia uma corrente, né, que vai despolarizar o coração, impedir que aquela arritmia faça com que o sangue fique parado e não progrida para o cérebro, a pessoa tem uma síncope e pode ter uma parada cardíaca. Perfeito, doutora. Nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre as arritmias. É daqui a pouco, não sai daí, a gente volta já. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.
Nós já estamos de volta e vamos continuar a nossa conversa com a doutora Maria Tereza sobre as arritmias, né, doutora? Nos blocos anteriores a gente falou muito sobre a prevenção do infarto, do AVC, não é? E as arritmias, também tem como o paciente se prevenir delas? Você pode fazer a prevenção, no caso, fazendo uso regular do seu medicamento, se for diagnosticada alguma causa. E no caso que foi citado também a miocardiopatia hipertrófica, que é um espessamento do músculo, evitar fazer atividades físicas estressantes, que é uma das causas de morte súbita em campo, né, do jogador. Outro, evitar o uso excessivo de cafeína, de drogas lícitas e ilícitas, como álcool, e as drogas ilícitas também, que existem aí, cocaína, crack. A gente vê atualmente jovens chegando em emergência com infarto, com arritmia por uso de drogas. Então, o excesso de cafeína, café, refrigerante, chocolate. Aquelas substâncias que se usam muito, tipo Red Bull, sim, que aquilo ali não deve ser consumido junto com álcool. Você pode ver, você chega numa loja de conveniência, no posto de gasolina, está lá o Red Bull junto do álcool, né, vizinho. Aí se você for pegar e olhar o rótulo lá atrás escrito, não pode ser consumido com bebida alcoólica, né? Porque tem alto teor pode colocar em risco, né, a saúde do paciente. De guaraná, cafeína. Então é uma Isso é um dos perigosa. fatores desencadeantes de arritmia. As arritmias também possuem causa congênita. Sim. Às vezes você tem uma ligaçãozinha da parte de cima com a de baixo do coração, que não há aquele filtro quando os batimentos passam, ele passa rápido. Isso aí pode ser tratado. Certo? Bacana. E o paciente pode conviver com as arritmias, fazendo um tratamento e tudo? Pode. Ou ele, assim, numa boa, ter uma vida normal, ou ele vai ter algumas restrições? Pronto. Se ele tem uma patologia grave, como a miocardiopatia dilatada do coração grande, ele vai ter que ter restrições dietéticas, né? Ele não pode estar comendo muito sal, ele não vai poder submeter-se a atividades físicas extenuantes, impacto, né? Se ele possui também uma miocardiopatia hipertrófica, que o coração ele bate com um músculo muito forte e o músculo fecha a saída do sangue, ele não vai poder fazer atividades físicas também estressantes, né? Agora, se ele tem uma arritmia controlável, o uso de medicamentos e procedimentos, ele vai levar uma vida normal. Ter uma vida normal, se ele seguir o tratamento regularmente, perfeito, ele vai levar uma vida normal. Doutora, e o que seria a fibrilação atrial? A fibrilação atrial é uma arritmia em que a parte de cima do coração, o átrio, ela não contrai normal. Certo. Ou seja, o coração da gente, ele bate, né? Você viu ali na figura, ele bate sincrônico, né? Bem direitinho. Então, o que é que acontece com a fibrilação atrial? Existem vários focos naquele local e o coração bate assim. Ele não faz isso. Isso se chama fibrilação, ele fica fibrilando. Certo. Pode acontecer no ventrículo também. Isso aí, a parte de cima é a fibrilação atrial. São nos átrios, né? Então, ela é uma arritmia grave, por quê? Porque ela pode, dependendo se você for hipertenso, se estiver acima de 60 anos ou 65 anos, ela pode desenvolver AVCs embólicos, né? Acidentes vasculares encefálicos embólicos, porque forma coágulo. Porque se o coração não bombeia direito, o sangue fica ali e forma coágulo. Aí esse coágulo vai para o cérebro, pode ir para a membro inferior, dependendo do lado de esquerdo ou direito do coração. Entendi. E, doutora, existe uma idade, assim, que as arritmias costumam se manifestar com mais intensidade, com mais frequência? Por exemplo, há crianças que desenvolvem arritmias, ou a partir de qual idade elas são mais frequentes nos pacientes? Algumas crianças desenvolvem arritmias que regridem com o tempo. Algumas desenvolvem taquicardia paroxística, supraventricular, aquela parte de cima do coração, que, digamos, com 1 ano, 5 anos, aí depois, na adolescência, desaparece. Algumas crianças desenvolvem arritmias por alguma cardiopatia congênita que ela possui, ou alguma ligaçãozinha daquelas que eu te falei, ou alguma alteração genética, que aquilo ali, com o tempo, tem que ser tratado, tem que ser feita a ablação, né? E mais geralmente, assim, uma crise hipertensiva pode desencadear uma arritmia. Por quê? Porque quando o coração está sob pressão, é como se você tivesse assim, pegasse um tanque, aí você tivesse uma saída, uma mangueira, bem fininha, né? Aí você colocasse muita água para sair através daquela mangueira, ela não vai sofrer pressão, ela não vai conseguir esvaziar bem o tanque. Pois quando a pressão está muito alta, o coração não esvazia bem, essa pressão repercute para a parte de cima do coração.
são os átrios. Aí ele pode não conseguir contrair e fibrilar. É muito comum em emergência de fibrilação atrial por crise hipertensiva. Aí você tem que controlar a pressão. E às vezes essa crise hipertensiva acontece numa pessoa que nem é hipertensa. Não, pode acontecer, pode né? acontecer. É um momento de estresse, a pessoa se submete a preocupação, uma preocupação intensa, uma notícia triste, de repente, né, a morte de uma pessoa querida, né? Uma situação assim bem estressante mesmo, né? As doenças cardiovasculares, assim, elas são, em sua maioria, evitáveis, mas algumas são inevitáveis, porque o homem, nós somos frágeis, né? Então nós albergamos assim muitas patologias, às vezes, que não tem nem explicação, né? No geral, você previne. Pois é, saudável, eu já ia pedir física. A sua listinha, doutora, de atitudes assim, positivas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para se proteger não só das doenças cardiovasculares, mas das doenças de forma geral, né? Uma das coisas assim, muito importantes é você saber gerenciar o seu estresse. Muitas vezes as pessoas não sabem gerenciar o estresse. Então, como é que eu vou gerenciar o estresse? Eu tenho que ter uma atividade física. Se eu tem umas válvulas de escape, digamos assim, né? Fazer aquilo que eu gosto, eu preciso de lazer, certo? Todo mundo precisa de lazer. E muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. Então, alimentação saudável, consumir pouco sal, comer mais frutas, verduras, né? Não ingerir bebida alcoólica, principalmente em excesso, só moderadamente. O homem, pelas diretrizes da mulher, 30 gramas, o homem um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que é que tem mais álcool, é o uísque, né? Evitar o uísque, os destilados, de maneira geral, né? Um vinhozinho, uma taçazinha de vinho pode até ser benéfico para o coração, né? Daquilo que eu te falei, procurar assistir programas que ajudem a você ter o conhecimento acerca de doenças, participar também de palestras sobre saúde, né? Procurar se cercar de informações, né, doutora? Às vezes você tem informação, ajuda a salvar uma vida, né? Quando a gente sabe qual é o sintoma de uma doença, para onde é que tem que levar, né? Tudo são informações que você pode ir adquirindo e no momento que surge uma intercorrência assim, né, você sabe exatamente o que fazer. Porque muitas vezes o paciente pergunta, doutora, como é que eu vou evitar o estresse todo mundo tem. Sim, mas você tem que saber driblar o estresse, né? Meio que buscar compensações, né? Tanto saber lidar com ele, não adianta aquilo que é inevitável, não está ao nosso alcance mudar, né, doutora? Então a gente tem que meio que se conformar com aquela realidade que surge ali. E outra coisa é buscar uma compensação. Se você teve uma semana estressante, curta o seu fim de semana, né? Aproveite com a sua família. Chegar em casa, esqueça tenha um momento de lazer, exatamente. Para dormir sem estar pensando naquilo que está lhe preocupando. Né? Pronto, eu acho que são maneiras muito bacanas de a gente viver melhor, né? E isso não evita só as doenças do coração, não. Eu acho que ajudam a gente a ter uma vida mais saudável em todos os aspectos, né? Doutora Maria Tereza, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Até uma próxima oportunidade. Ajudar em alguma coisa, esclarecer alguma dúvida de vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada também. É isso, gente. O Vida e Saúde dessa semana fica por aqui. Nós nos encontraremos em breve. Até lá.